Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma questão do Instituto AACP. Vamos resolver mais uma questão de informática. Acompanhe comigo. Nos hardwares dos computadores modernos, existem vias que levam e trazem informações para um determinado componente, como memória e processador. Essas vias são conhecidas como letra A, barramento, letra B, microchip, letra C, memória flash, letra D, disco principal, letra E, memória principal. E aí, pessoal, qual a resposta dessa questão? Letra A, B, C, D ou E? Vamos entender melhor da seguinte maneira. Quando nós encontramos uma questão que pede que nos computadores existem vias. Quando ele cita vias que levam ou trazem informações, nós podemos imaginar isso como caminho. Os caminhos, as vias por onde as informações trafegam. O nome que nós damos para essas vias por onde as informações trafegam de um ponto a outro, nós chamamos isso de barramento. Imagina uma determinada placa de um determinado computador e essa placa, como por exemplo a placa-mãe, a placa de vídeo, a placa de rede, com várias vias que vocês enxergam nessa imagem, vários caminhos por onde as informações trafegam de um ponto a outro. Essas vias nós chamamos de barramentos. Barramentos são os caminhos por onde as informações trafegam. Quer ver um outro exemplo de barramento? Quando nós pegamos um mouse e aí imaginamos um mouse conectado ao computador com fio. O mouse é um periférico de entrada, mas o fio do mouse é considerado um barramento, porque ele é um caminho por onde as informações trafegam. Por exemplo, se for um mouse USB, ele vai estar conectado com um fio a uma porta USB. O que significa USB? USB significa barramento serial universal. Universal Serial Bus, um barramento serial universal. Quer dizer, um caminho, é uma via por onde as informações trafegam. Então, um simples mouse é um periférico de entrada, mas o fio do mouse compõe um barramento, porque compõe vias, caminhos por onde as informações trafegam. Bem, a questão também sugere outros termos, que aí são respostas erradas, mas vamos verificar. Microchip. O que é um microchip? É um componente eletrônico ou eletroeletrônico, em boa parte das vezes, com a capacidade de armazenar dados e informações, e em alguns, como por exemplo os processadores, que aí também processam informações. Então aqui eu tenho a ideia de um microchip com a capacidade de armazenar dados, armazenar informações. O termo memória, e aqui no caso específico memória flash. Pessoal, quando a gente fala da memória flash, essa é a memória que está lá no cartão de memória, como vocês observam aqui, num pendrive, num SSD. Memória flash é um tipo de memória de armazenamento e essa memória flash é muito utilizada em vários dispositivos. Os principais, os mais citados hoje em dia para memória flash, eu poderia dizer os SSDs, que são dispositivos que usam memória flash para armazenar os seus dados, os cartões de memória utilizam memória flash, o pendrive, muito famoso, o pendrive utiliza também memória flash para armazenamento dos seus dados. A memória flash tem as seguintes características: é uma memória não volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica, é considerada uma memória eletrônica porque grava os seus dados em microchips dessa memória flash, ela realiza a gravação através de corrente elétrica, gravando e lendo os dados em células de memória flash que estão naqueles microchips, e uma característica é que ela é de leitura e escrita, eu posso realizar a gravação e a leitura dos dados armazenados na memória flash. Agora, memória é todo local onde os dados estão armazenados. As vias, os caminhos são os barramentos. A memória, qualquer que seja a memória, no caso aqui a memória flash, não é o caminho. A memória é o local onde os dados estão armazenados. As vias, os caminhos, aí sim são os barramentos. Disco principal poderia dar exemplo de um computador que tenha um disco rígido como sendo o disco principal. Por que disco? Porque o disco rígido contém discos magnéticos que, através de rotação em alta rotação medida em RPM, esse braço vai se movendo e na ponta tem um magneto, tem um ímã que realiza a gravação e a leitura na superfície dos discos de um disco rígido. Em muitos dos computadores, o disco rígido é o disco principal para armazenamento de dados, considerado o
uma memória secundária. É o disco principal porque é o principal disco para armazenamento de dados, mas ele não é memória principal, ele é memória secundária. Mas pode ser o disco principal de um computador que tenha vários discos, tenha lá o disco principal, pode ser o disco rígido também. Não confundir com a memória principal, que aí é outra coisa. A memória principal de um computador pode ser exemplificada aqui neste exemplo específico como sendo a memória RAM. Aqui eu tenho um pente de memória RAM que exerce a função de memória principal de um computador. A memória RAM, que é a memória de acesso aleatório, é uma memória volátil, perde os dados na ausência de energia elétrica, é de leitura e escrita e serve para armazenar os dados enquanto eles estão sendo processados. Quer dizer, a memória RAM é a memória principal porque armazena dados enquanto esses dados estão sendo processados lá pelo processador. Ela armazena os dados que estão em processamento, armazena os dados que estão em execução. É a chamada memória RAM, memória de acesso aleatório, que tradicionalmente nos computadores faz a função de memória principal de um computador. Bem, vamos voltar para a questão então, agora que eu já falei sobre os vários itens que aparecem aqui, sem dúvida nenhuma, né? Vias que levam e trazem informações para um determinado componente, como a memória e o processador, quer dizer, ela leva os dados até o processador, leva até as memórias, traz dados do processador, traz dados da memória, são as vias, são os caminhos, esses caminhos nós chamamos de barramentos, as vias, os caminhos por onde as informações trafegam. Por isso, resposta aqui a letra A de América para essa questão. Pessoal, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei. Também se inscreve no nosso canal, isso é bem importante. E se puder ajudar o canal, compartilhe esse vídeo com os amigos que precisam também de informações sobre questões de informática para concurso. Não esquece também de marcar o sininho para receber novas notificações de outras publicações de mais aulas. Obrigado, até a próxima, grande abraço e bons estudos!